Pessoal, tudo bem por aí? Começando mais um vídeo bacana aqui no nosso YouTube. E na aula de hoje eu quero explicar para você o que é e como funciona a formação de candlestick martelo no gráfico das ações, para que você saiba interpretar esse gatilho aí no seu gráfico. O martelo que talvez seja aí a vela mais interessante, mais buscada pelos investidores na bolsa de valores, porque ele pode indicar uma intenção de compra para a gente no gráfico, tá certo? Então, vem comigo. Como exemplo, para esse vídeo aqui, eu peguei as ações da Petrobras, então aqui as ações da Petri 4, inclusive eu tenho uma posição, um lote padrão aqui comprado em 100 ações da Petro, onde o motivo da minha compra alguns dias atrás foi justamente esse martelo aqui que apareceu no gráfico semanal. E agora eu quero explicar o passo a passo, o motivo aí da minha entrada, essa interpretação do mercado. Primeira coisa, tá? Primeira coisa, deixa eu apagar aqui essas linhas, a gente deixar o nosso gráfico limpo. Até aumentei aqui um pouco o zoom do gráfico semanal. Antes de você interpretar a vela, é muito importante que você identifique as zonas de suporte. Zonas de suporte, para você que está começando, é quando os preços caem e eles chegam numa região interessante de compra. Então, é aonde o mercado para de cair. A gente pode observar esses níveis aqui. Então, o mercado para de cair, sobe, para de cair, sobe, para de cair, sobe. Então, as regiões de suporte é onde provavelmente a gente vai ter o interesse dos compradores. Então, antes de interpretar os candles, eu faço a leitura do gráfico dessas regiões aí de suporte. A gente pode ver em 2022 como esses níveis aqui eram níveis importantes de resistência. As ações da Petro, elas vinham subindo, elas tiveram um rally forte no final de 22, chegando à máxima em 33,75, e essas regiões aqui, que eram regiões de resistência que foram rompidas, então elas têm potencial para funcionar como regiões de suporte, tá certo? Então, eu sempre gosto de fazer a leitura do preço mais recente para o passado, porque os níveis de preço mais recentes são os níveis mais importantes do mercado que aconteceram ultimamente, e os níveis do passado, eles podem servir para a gente como uma referência. Então, a gente fazendo a releitura dessa operação, então vamos começar a identificar as possíveis zonas de suporte aqui, ó. Nós tivemos a mínima desse candle, a mínima desse candle, desse candle, desse candle, desse candle. Então, aqui, ó, nós tínhamos essa potencial região de suporte que poderia, na ocasião, despertar o interesse dos compradores, e essa região de suporte, ela se desenhou, ela se originou dessa região de resistência que foi rompida, ok? Depois os preços voltaram para testar como suporte. Então agora a gente pode medir aqui a mínima dos candles. Então vamos pegar aqui o low, né, que seria a mínima do candle 22,48. Então a gente pode arredondar para 22,50 para ficar mais fácil da gente interpretar. Depois a gente pode pegar aqui, ó, a mínima desse candle aqui também que ficou interessante, low 21,83, então vamos arredondar para 21,80. Você trabalhar com números arredondados aí de suporte, eles facilitam a sua interpretação do gráfico e a sua memorização. Depois nós tivemos aqui a mínima desse candle, então vamos pegar o low 20,77, então a gente pode arredondar para 20,75. Eu sempre trabalho de 5 em 5 centavos, né, fazendo essa aproximação aí, que eu acredito que fica mais fácil de eu lembrar dos principais pontos aí da cotação da ação, onde ela pode estar interessante. Então, a gente delimitando, né, esses 22,50 até os 20,75, nós tínhamos então uma potencial região de suporte que poderia despertar o interesse dos compradores. E vejam como eu traçando esses níveis aqui de suporte,
esses níveis de preço mais recentes, como eles respondem, ó. Como a gente pode entender que lá no passado era uma resistência e esse movimento, né? A resistência rompida, ela podendo funcionar como suporte. Muito bem. Delimitada então essa região aqui, essa potencial região de suporte, aí é que vem o pulo do gato de você poder esperar um gatilho. O que seria o gatilho? Seria aquele movimento, aquela vela, aquela formação ali de price action do mercado, que pode dar a entender que há um interesse de compra numa região de suporte, que foi justamente esse martelo que aconteceu algumas semanas atrás, que foi o motivo da minha entrada de comprar 100 ações da Petro aí a 24,22, e a partir de então o mercado subiu. Agora, qual que é a nossa interpretação? Deixa eu... esse aqui é o máximo de zoom que eu consigo dar. Porque mais importante, quando a gente vai estudar os padrões de candlestick, são centenas de nomes. E eu cometi esse erro no começo da minha carreira como trader, que eu queria decorar o nome da vela, só que mais importante do que você decorar o nome da vela, é você saber interpretar o sentimento do mercado por trás daquela vela, que é o que vai mostrar para você o que aconteceu no pregão, se os investidores eles estavam interessados em vender ou comprar. Então, sinceramente, não importa, a gente aqui na parte acadêmica, na parte teórica, a gente utiliza os nomes certos para fins didáticos, mas você que vai operar aí no dia a dia, na prática, o que vale mesmo é você entender a movimentação, o sentimento do mercado ali por trás daquele candle, tá certo? Então, vamos entender aqui, ó. O mercado vinha caindo, chegou na região de suporte, despertou interesse dos compradores e subiu. Depois aqui de novo, ó, tivemos essa correção, chegou na região de suporte, subiu. Quando as ações da Petro, elas caíram aqui nessas 2 semanas, então o que ficou interessante, né? O mercado ele vinha caindo, chegou para testar a nossa região de suporte, então depois de um movimento de queda, é provável que uma hora vá parar de cair para começar a subir. E esse candle aqui, ó, esse candle aqui foi o decisivo. Eu vou te explicar agora por quê. Então, na semana anterior, o mercado fechou nesse nível, depois ele abriu nesse ponto e continuou caindo, ou seja, havia uma continuidade do movimento de venda que se originou aqui em cima, ó, que era uma outra eventual região de resistência. Então nós tivemos aqui a força vendedora vindo lá de cima, batendo forte no mercado, batendo forte nas ações da Petro, tá? E nesse movimento aqui que a gente pode ver a sombra desse candle, a gente entende que o mercado ainda estava caindo, ainda estava vendedor. Os vendedores ainda estavam no controle do preço da ação. Só que olha o que aconteceu. Olha como a mínima do candle, como a mínima da semana, ela foi exatamente testar o 22,50, que era o primeiro ponto, que era a mínima dessa vela aqui anterior, mas era o primeiro ponto, ó, dessa nossa região de compra, dessa nossa região aqui de suporte, onde poderia ter uma nova entrada dos compradores para jogar esses preços aqui para cima. Então, olha que interessante, ó. Abriu a vela nesse ponto, venda, 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 venda. Opa, chegou numa região de suporte, chegou no interesse de compra. Aí o mercado virou. Desse movimento de queda, ele bateu, despertou o interesse dos compradores e começou a subir. O candle vinha caindo, controle dos vendedores, chegou numa região de compra, forte entrada dos compradores para jogar os preços, ó, acima da abertura e fechar acima da abertura. Então, por que o martelo ele acaba sendo importante e é importante também você combinar esse gatilho do martelo quando ele acontece dentro de uma região de suporte? Porque aí você consegue entender, ó, a virada do mercado. O sentimento de venda de queda, ele chegou num ponto que ele despertou o interesse dos compradores
e os compradores passaram a dominar o cenário, o preço da ação naquele momento, e o mercado de vendedor passou a ser comprador. Então, no fechamento desse candle aqui, ó, no fechamento ali daquela semana, a gente pôde entender que o preço das ações da Petro estavam baratos e que despertou o interesse dos compradores. E aí é que vem o gatilho, tá? Aí é que vem o gatilho. Então, qual que é a nossa ideia, né? É posicionar a nossa compra acima da máxima do martelo, porque a gente vai entender que se continuar o movimento de compra acima da máxima do martelo, que foi esse gatilho, existe espaço, existe probabilidade, existe chance do preço da ação continuar subindo. Foi exatamente o que eu fiz. Eu posicionei ali, ó, o lote de 100 ações da Petro aqui na máxima do martelo. Se caso o papel continuasse a subir, que foi o que aconteceu nesse candle aqui da semana seguinte, a continuidade da entrada dos compradores, então era possível que o preço das ações ele continuasse subindo. Até vou mostrar para você aqui da minha conta. Tem algumas outras ações aqui que estão em operação ainda, mas essas ações da Petro, ó, então lote de 100 a 24,22, já com lucro aí de quase R$300, o papel andando, o papel subindo. Essa estratégia que é uma carteira focada em dividendos. Então a ideia é comprar ações boas e baratas quando elas caem, quando elas estão lá embaixo, para poder ganhar com a valorização do papel e ao longo do tempo ir ganhando também com os dividendos. Para essa minha estratégia aqui de longo prazo focada numa renda passiva com dividendos e valorização do papel, eu não coloco stop, mas para fins acadêmicos aqui, tá? Para fins didáticos. Então, a operação, você considerando o gatilho desse martelo, então seria uma compra pendente acima da máxima do martelo para ser acionada se caso o mercado viesse a trabalhar para cima. O stop loss, se caso você fosse colocar, seria alguns centavos aqui abaixo do martelo, porque a ideia seria a seguinte, né? Então, se caso acionasse aqui a sua compra acima da máxima do martelo, em tese você entenderia que o mercado de vendedor passou a ser comprador, então era para continuar no controle dos compradores e continuar subindo. Agora, se caso os preços viessem a trabalhar aqui acima do martelo, acionando a sua compra, mas por algum motivo voltassem a descer, perdendo essa mínima, que foi ali o ponto da virada do movimento de queda para o movimento de alta, então aí você acionaria o seu stop loss, fazendo a sua gestão de risco, porque esse momentâneo, esse aparente controle dos compradores que aconteceu aqui nessa região, por algum motivo, não foi consolidado, não foi válido, o mercado voltou a descer, os vendedores voltaram a controlar o mercado ali naquela região de preços, tá? Na Bolsa de Valores não existe uma certeza absoluta, não tem como você saber que você precisa antecipar os movimentos e você não tem como saber se vão subir, se vão descer, se você vai ser certeiro, mas quando você começa a cruzar uma série de estratégias, né? Uma série de dados, você consegue o quê? Você consegue aumentar a probabilidade, você consegue operar dentro de um percentual de acerto maior do que você operar de forma aleatória, tá? Então, quando você faz essa combinação aqui de identificar as zonas de interesse do gráfico, então, por exemplo, essa região importante de suporte, depois você vê a formação dessa vela de martelo, esse gatilho muito forte, né? Bastante provável a entrada de compradores, ainda mais num gráfico semanal, que é um período maior, então essa combinação tem uma alta probabilidade de sucesso. Nesse exemplo aqui deu certo, caminhou e você está vendo a operação andar, tá bem? Então, a ideia dessa aula era te explicar em detalhes, explicar como que você pode fazer essa interpretação do sentimento para que você possa tentar, né, melhorar aí a sua assertividade, melhorar o timing de entrada na bolsa.
Você pode ter no seu radar aí as boas ações, ficar de olho nesses papéis bons e baratos, esperar esses melhores gatilhos para você ter uma carteira melhor posicionada comprando essas ações das boas empresas na baixa, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, se inscreva no canal para você ser avisado sempre em primeira mão quando eu postar as novas aulas aqui. Compartilhe com aquele amigo que você sabe que quer se tornar um trader de sucesso. Vou deixar para você na descrição aqui do YouTube e do podcast um link com os meus cursos e as minhas redes sociais. Estou presente lá no Instagram e no TikTok, é o @rodrigo.rebec. Mas nesse link tem também Facebook, Telegram, LinkedIn, tem lá o link para você abrir uma conta demo grátis por 30 dias, se você quer começar, quer dar uma testada na bolsa, ver como é que funciona, abrir uns trades, tem lá os meus cursos também, tá? Um material completo aí para você começar com o pé direito na bolsa. E também deixo aqui o convite para você conhecer a Old School, comunidade de traders Old School, um trabalho realizado em parceria com o Eduardo Boechat, que é um dos grandes nomes da bolsa. A gente começou esse ano com a Old School. A gente tem dentro da comunidade uma série de vídeos, indicadores, planilhas, cursos, um material completo para você aprender a operar na bolsa de valores. E a gente também tem a nossa sala ao vivo de operações todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. A gente se encontra nessa sala aqui com os alunos para a gente fazer uma leitura do calendário econômico, traduzir para você o cenário de política, de economia. A gente faz a leitura dos gráficos, a gente mostra as operações que a gente está fazendo, por que entrou, por que saiu, qual que é o risco, e também esclarece aí as suas dúvidas ao vivo. Um bate-papo muito legal sobre a Bolsa de Valores, tá certo? O link da Old School também está disponível para você aqui na descrição desse vídeo, desse podcast. Espero que você tenha gostado, um grande abraço para você, boas operações e até o nosso próximo vídeo.